Seja bem-vindo ao nosso podcast, é verdade, Seja bem-vindo. Começa agora ao vivo o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições 2024. Neste encontro, entre aqueles que pretendem administrar a capital amazonense pelos próximos 4 anos. E serei o mediador deste debate. O pleito municipal deste ano, aqui na capital amazonense, tem 7 candidatos. E os candidatos Gilberto Vasconcelos, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, do PS24 na nossa programação, Barreto, do Partido Mobiliza, sorteio prévio que foi realizado durante reunião com os representantes dos partidos. Nós vamos agora ver os candidatos que já estão presentes aqui. Por ordem do sorteio, Marcelo Ramos, da Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV. Ele tem como candidato a vice o ex-deputado Luiz Castro, do PDT. Aqui está, já nos nossos estúdios, candidato Marcelo Ramos. Candidato Roberto Cidade, do Partido União Brasil. Ele tem como vice o Coronel Menezes, que é ex-superintendente da SUFRAMA, é do Partido Progressistas, o PP. Está aí a imagem da chegada do deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, agora aqui no estúdio, o candidato Roberto Cidade. Capitão Alberto Neto, do Partido Liberal, o PL, tem como vice a empresária Maria do Carmo Cefair, do Partido Novo. Já a imagem dele aqui nos nossos estúdios. Agradecemos a presença do capitão Alberto Neto, que é deputado federal e candidato a prefeito de Manaus. Amon Mandel, da Federação PSDB Cidadania, é uma chapa puro sangue. Tem como vice, foi escolhida a advogada e ativista da causa PCD, Nancy Segadilha. Está aí então aqui nos estúdios já presente o candidato Amon Mandel, da Federação Cidadania PSDB. O candidato Davi Almeida, do Partido Avante, foi convidado, mas justificou a ausência por meio de nota. Vou ler agora a nota que foi enviada pelo partido à coligação do Avante. Os debates da Band são uma tradição da democracia brasileira e a Band Amazonas está de parabéns, mais uma vez, pela realização desses encontros. Porém, pelas razões que vamos expor, a coligação Avante Manaus comunica que o prefeito Davi Almeida não participará do debate desta noite. Como toda a população sabe, os demais candidatos a prefeito de Manaus não vêm debatendo os problemas da cidade e nem apresentando propostas, tanto que apenas a nossa coligação, palavras da coligação Avante Manaus, já registrou o seu plano de governo. O que existe de forma articulada e sistemática é uma sucessão de mentiras, ataques e fake news contra o prefeito Davi e a sua gestão. Acreditamos que a democracia exige debates sobre problemas reais, respeito aos demais candidatos e respeito ao eleitor. O que se desenha para este debate é o contrário disso. Portanto, decidimos nos ausentar por respeito à democracia e ao eleitor manauara. Fecha aspas, assina essa nota Alex Cocifas, representante da coligação Avante Manaus, em nome do prefeito Davi Almeida, do Partido Avante. Agora nós vamos assistir a um vídeo com as regras deste primeiro debate nas eleições 2024. No primeiro bloco, a apresentação dos candidatos. Por ordem definida em sorteio prévio, cada candidato vai ter 2 minutos para se apresentar e dizer por que pode ser prefeito de Manaus. Segundo bloco, candidato pergunta para candidato. Seguindo a ordem definida em sorteio prévio, cada candidato pergunta uma vez e escolhe o candidato que vai responder. Cada candidato escolhido só poderá responder uma vez. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica.
Terceiro bloco, pergunta dos jornalistas. Candidato responde pergunta elaborada por jornalistas da Band Amazonas. Cada jornalista faz a pergunta e sorteia o candidato que vai responder. O candidato, por sua vez, sorteia outro candidato para comentar a resposta. São 2 minutos para a resposta, 1 minuto para comentário e 1 minuto para réplica. Quarto bloco, candidato pergunta para candidato. Seguindo a ordem contrária definida em sorteio prévio, cada candidato pergunta uma vez e escolhe o candidato que vai responder. Cada candidato escolhido só poderá responder uma vez. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Quinto bloco. Seguindo a ordem definida em sorteio prévio, cada candidato vai ter 2 minutos para as considerações finais. E neste primeiro bloco, a apresentação então dos candidatos, a apresentação feita pelos próprios candidatos. E por ordem estipulada em sorteio prévio, o primeiro candidato a dizer por que pode ser o prefeito de Manaus é Marcelo Ramos, da Federação PT, PCdoB e PV. Obrigado, candidato. Só pode se encaminhar aqui para o púlpito. A gente vai esperar entrar o cronômetro na tela, 2 minutos, só vai ter 2 minutos a partir de agora, quando quiser, para se apresentar e dizer o porquê pode ser o prefeito de Manaus. Toda eleição é um renovar de esperanças no coração da nossa gente. E por isso, participar de um debate é um ato de amor pela cidade e de respeito às pessoas. E não participar é um ato de desrespeito e de desamor. Por isso é lamentável a ausência do prefeito e patética a nota encaminhada por ele. Feliz do homem que encontra a sua missão nessa caminhada da vida. Eu, pela vontade de Deus e pela vontade do povo manauara, fui vereador de Manaus, deputado estadual e deputado federal. Nessa caminhada amadureci, nessa caminhada conquistei experiência, nessa caminhada conquistei capacidade de articulação política que podem me ajudar a Manaus fazer uma virada de chave. Nós estamos há anos criando esperança a cada eleição, criando sonhos a cada eleição e vendo essas esperanças e esses sonhos se frustrarem por gestores mais ou menos, por gestores que não criam a cidade do futuro, que não criam a cidade da ousadia, da criatividade, da prosperidade, a cidade que cuida das nossas crianças, que cuida da nossa saúde, que cuida das nossas esperanças, que cuida dos nossos idosos, que nos garante segurança. Infelizmente, são anos de uma cidade mais ou menos, que vai acomodando os gestores e reduzindo a ousadia necessária para construir um futuro melhor. Eu estou aqui ao lado do presidente Lula, mas estou acima de tudo, porque encontrei nessa caminhada a minha missão de vida. E a minha missão de vida é servir Manaus. E ao servir Manaus, eu exerço o meu dever de consciência, de devolver a essa cidade tudo o que ela me deu. Porque tudo em mim é Manaus. São 2 minutos. Porque tudo em mim é Manaus. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Agora chamo aqui ao nosso púlpito o candidato Roberto Cidade, do partido União Brasil. Candidato, tempo na tela, só tem 2 minutos, sua câmera é a 5. Boa noite a todos. Eu quero primeiramente falar para você que está em casa, caboclo trabalhador, mulher trabalhadora, quero agradecer pela oportunidade aqui da Band. Eu sou Roberto Cidade, pré-candidato a prefeito da cidade de Manaus pelo partido União Brasil, nascido e criado na cidade de Manaus, fui vereador, deputado estadual eleito por 2 vezes, presidente da Assembleia Legislativa. Manaus é uma cidade que precisa ter um prefeito que cuide das pessoas. Eu sou pré-candidato a prefeito de Manaus porque eu estou pronto para trabalhar por você, pai, por você, mãe. Eu quero dizer para vocês,
chegou mais uma eleição e 2024 vai ser o momento da gente fazer a mudança das pessoas que acreditam em quem quer trabalhar de verdade pelas pessoas que mais precisam. Eu quero dizer para vocês, eu tenho compromissos com a cidade de Manaus e hoje eu vim aqui para falar para vocês que eu tenho um compromisso de assumir a responsabilidade para trabalhar, para melhorar a saúde da cidade de Manaus. Eu vou colocar para funcionar 12 UPAs 24 horas na cidade de Manaus, com médico, com enfermeiro, com os exames básicos, com remédio, todos no mesmo lugar. Eu vou armar e equipar e aumentar o efetivo da Guarda Municipal para 1.000 homens. Eu vou trabalhar pelo social. Eu vou dar minha contribuição para ajudar a matar a fome. Eu vou criar o auxílio municipal permanente para 50.000 pessoas na cidade de Manaus. Manaus já decidiu que quer mudar, mas para poder mudar de verdade tem que mudar o prefeito. Muito obrigado. Obrigado ao candidato Roberto Cidade do União Brasil. Você pode retornar ao seu púlpito. Agora eu convido o capitão Alberto Neto, candidato do PL, o Partido Liberal, para ocupar o púlpito. O senhor também vai ter 2 minutos para se apresentar, falar porque pode ser o prefeito de Manaus. A câmera é A2. Vamos esperar o cronômetro na tela de 2 minutos. Cronômetro na tela, a palavra assegurada, capitão Alberto Neto. Boa noite à população manauara, boa noite aos pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Vou dar boa noite para o candidato Fujão, que é o atual prefeito da cidade, que era para estar aqui prestando contas do que não fez, na verdade, que temos apenas 30% das promessas cumpridas, menos de 30%. Por isso que está fugindo do debate. Mas eu gostaria de me apresentar para você. Eu sou o capitão Alberto Neto, estou no 2º mandato de deputado federal, tenho formação em Direito, tenho especialização em Gestão Pública, em Ciências Jurídicas, em Docência do Ensino Superior. Eu sou como você. Eu fui pai aos 18 anos e tive que trabalhar, estudar, fazer faculdade, sustentar a minha família e fui crescendo, fazendo concurso público, fui professor, iniciei minha carreira como professor, depois como controlador de voo da Força Aérea Brasileira e depois na Polícia Militar. E foi dentro da viatura da Polícia Militar que eu conheci cada canto da nossa cidade. Conheci a força da população manauara, um povo maravilhoso, mas também conheci as mazelas da nossa cidade. Eu sei que você está me ouvindo, sabe da dificuldade que é morar em Manaus, a 3ª cidade mais violenta do Brasil, a 21ª cidade mais violenta do mundo. Você que precisa utilizar a unidade, o posto de saúde da prefeitura, acorda de madrugada para entrar na fila. O médico passa uma receita para você e você chega no posto, não tem o remédio. Você não consegue fazer o exame. Você tenta colocar o seu filho na creche e não tem vaga. Eu sei que você fica revoltado com isso. Por isso que nós temos que transformar a cidade de Manaus. Eu tenho uma vice, que é a professora Maria do Carmo, do Novo, que tem uma longa experiência em empreendedorismo, em gestão e em educação. Nós vamos entregar a melhor educação do Brasil para você. Obrigado. Nós sabemos que a educação é que transforma a nossa cidade. Tempo esgotado, 2 minutos, capitão Alberto Neto do PL. Eu queria convidar agora o deputado federal Amon Mandel, da Federação Cidadania e PSDB, para se dirigir ao púlpito. Candidato, o senhor vai ter 2 minutos também para a apresentação e dizer por que pode ser o prefeito de Manaus. Sua câmera é A2, 2 minutos, cronômetro na tela. O senhor fique à vontade. Boa noite a todos. Eu posso ser prefeito de Manaus porque estou preparado para isso e porque sinto a tua dor, a dor de quem paga impostos e não vê isso ser revertido em benefício para a nossa sociedade, a dor de quem teve o IPTU aumentado de forma totalmente injusta e ilegal pela Prefeitura de Manaus nos últimos anos. E por isso, eu tenho compromisso com essa cidade. O compromisso de, no nosso primeiro dia de gestão na Prefeitura de Manaus, de reverter e anular esse aumento ilegal e criminoso do IPTU que afetou mais de 300.000 famílias na nossa cidade. Tenho compromisso com o dinheiro público, com a economia do teu bolso. Compromisso em não usar o fundão eleitoral
como outros candidatos utilizam, para autopromoção. Compromisso em fazer um hospital municipal e não gastar esse dinheiro em tinta, como fizeram nessa cidade. Compromisso em abrir a caixa preta dos contratos suspeitos da Prefeitura de Manaus, também no nosso primeiro dia de gestão na Prefeitura de Manaus. Compromisso em mudar a história dessa cidade. Eu sei o que é morar numa rua sem asfalto e sei também o que é morar na melhor rua da cidade. E isso me incomoda muito. Me incomoda muito que a maior parte das pessoas não tenha as mesmas oportunidades que eu tive a partir dos meus 6 anos de idade. Me incomoda muito que o dinheiro que você paga nos seus impostos vá parar na mão de empresários e familiares de políticos e não na mão de quem deveria, nos buracos da cidade e no saneamento básico. Muito obrigado. Obrigado, candidato Amon Mandel, da Federação Cidadania PSDB. O senhor pode retornar ao seu lugar. E vamos então conhecer agora as regras deste segundo bloco. Segundo bloco, o candidato pergunta para candidato. Seguindo a ordem definida em sorteio prévio, cada candidato pergunta uma vez e escolhe o candidato que vai responder. Cada candidato escolhido só poderá responder uma vez. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Quem começa a rodada de perguntas entre os candidatos é Marcelo Ramos, da Federação PCdoB, PT e PV. Candidato, quem é que o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Roberto Cidade. Candidato Roberto Cidade, por favor, se dirija ao púlpito. Candidato Marcelo Ramos, 30 segundos, cronômetro na tela, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, entre os problemas da cidade de Manaus, a saúde é um dos mais graves. O sistema é único, o SUS. Portanto, o governo do estado, que o senhor apoia, e a prefeitura, que faz parte, ou fazia parte até ontem, do mesmo grupo político do governador, abandonaram a atenção básica e geraram o caos que é a fila do CISREG para quem precisa de um exame ou de uma consulta especializada. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Boa noite a todos. Eu vou só esperar que a gente coloque um cronômetro na tela. São 1 minuto e 30 segundos para a resposta do candidato Roberto Cidade. O senhor tem a palavra. Candidato Marcelo, eu tenho um compromisso com a cidade de Manaus, que é para colocar para funcionar 12 UPAs 24 horas na cidade de Manaus. O CISREG, ele é de responsabilidade do governo federal, ele que administra. Manaus precisa de um prefeito que tenha coragem de botar para funcionar UPA 24 horas. É muito triste quando uma mãe, quando um pai sai 4 horas da manhã para ir para uma fila e às vezes nem consegue ser atendido pela UBS. Eu quero dizer para você, eu estou pronto para trabalhar para resolver o problema da saúde de Manaus de verdade. 70% das pessoas que vão no 28 de agosto são pessoas que estão precisando da atenção básica. Manaus precisa de um prefeito que trabalhe de verdade. E Manaus deixa de arrecadar todos os anos 700 milhões de reais do SUS, porque não tem UPA funcionando 24 horas, porque não tem UPA pronta, com médico, com enfermeiro, com os exames básicos e com remédios todos no mesmo lugar. Eu quero dizer para vocês, Manaus precisa de um prefeito que trabalhe de verdade. Eu estou pronto para fazer isso. Obrigado ao candidato Roberto Cidade, do União Brasil. Agora, 1 minuto para a réplica do candidato Marcelo Ramos. Cronômetro na tela. Candidato Marcelo Ramos, o senhor tem a palavra. Roberto, eu acho que você não entende bem o funcionamento do CISREG. O CISREG é um sistema que faz a gestão das consultas especializadas, dos exames especializados e das cirurgias especializadas, que são de responsabilidade do governo do estado. E as pessoas estão morrendo antes de chegar à sua consulta, o seu exame e a sua cirurgia, por irresponsabilidade do governo que você apoia. Mas também a Prefeitura de Manaus deixa 400 mil pessoas sem atendimento de uma unidade básica de saúde. A Prefeitura de Manaus deixa faltar medicamentos de uso contínuo. Portanto, vocês são corresponsáveis pela situação gravíssima da saúde pública hoje em Manaus, que tem trazido tanto sofrimento para a nossa gente. E o que me admira é que o governo do estado que você apoia não construiu nenhuma unidade de saúde em Manaus, mas agora vai construir não sei quantas UPAs e não sei quantos hospitais. Vamos falar sério.
Candidato Marcelo Ramos, tempo esgotado, agora 1 minuto para a tréplica do candidato Roberto Cidade. Cronômetro na tela, o senhor tem a palavra. Candidato, eu estou dizendo para você aqui, para todo mundo que está me ouvindo e me assistindo, eu quero dizer para vocês que eu vou colocar para funcionar 12 UPAs 24 horas na cidade de Manaus. Manaus precisa de um prefeito que assuma a sua responsabilidade. O governo do estado do Amazonas assume a responsabilidade também que é da prefeitura, porque a prefeitura, quando dá 7 horas da noite, 8 horas da noite, não tem nenhuma unidade da prefeitura funcionando. A prefeitura de Manaus é a única entre as 10 maiores capitais do Brasil que não tem nenhum hospital funcionando 24 horas. Manaus é uma capital-estado, Manaus absorve todos os problemas do estado do Amazonas. Eu quero dizer para você, mãe, e para você, pai, isso vai acabar, porque eu vou ser o prefeito que vou ter a coragem de colocar para funcionar 12 UPAs 24 horas na cidade de Manaus e nós vamos desafogar o sistema de saúde da cidade de Manaus. Obrigado, candidato Roberto Cidade. Peço que o candidato Roberto Cidade permaneça no púlpito. Eu agradeço ao Marcelo Ramos, porque o candidato Roberto Cidade do União Brasil é o próximo a fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe, candidato, para responder? Candidato Amon Mandel, da Federação PSDB Cidadania. Candidato já no púlpito. Candidato Roberto Cidade, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Cronômetro na tela, pode fazer a pergunta. Amon Mandel, candidato, todo mundo sabe que Manaus tem 500 mil pessoas que estão na linha da pobreza, que muitas vezes não têm o que se alimentar, muitas vezes não sabe o que pode fazer para botar comida na mesa das pessoas. Eu quero perguntar de você, qual é a sua proposta para ajudar a matar a fome na cidade de Manaus, para colaborar com o social da nossa cidade? Candidato Amon Mandel, peço só que a gente coloque o cronômetro de 1 minuto e meio na tela, para que o senhor não tenha prejuízo na sua resposta. Cronômetro na tela, o senhor pode responder. É preciso combater a corrupção na cidade de Manaus e o dinheiro que sai do bolso do contribuinte para os programas de assistência social para evitar que esse dinheiro, ou para garantir que esse dinheiro faça com que a desigualdade seja reduzida na nossa cidade. Para isso, é preciso combater gestões corruptas, como a que você apoia, que teve 4 secretários de saúde presos pela Polícia Federal, e também combater ali práticas como a que eu combati quando vereador na cidade de Manaus. Quando vereador, constatei ali esquemas relacionados ao fornecimento de cestas básicas para as pessoas que passam fome na cidade de Manaus. Entregaram cestas básicas com itens vencidos para você que está nos assistindo na maior cara de pau. É preciso combater isso, e por isso eu pergunto ao candidato, quais são as suas propostas para combater a corrupção, não só na área da assistência social e do combate à fome, mas também na área da segurança, da saúde e da educação. Obrigado, candidato Amon Mandel. Agora a réplica, 1 minuto, cronômetro na tela, para o candidato Roberto Cidade. Candidato Amon, você não entendeu a minha pergunta, mas eu vou responder para você. Eu vou criar o auxílio municipal permanente para ajudar a matar a fome para 50 mil pessoas na cidade de Manaus. Coisa que, infelizmente, o prefeito Davi deixou de ajudar. O prefeito Davi tirou o auxílio manauara das pessoas que mais precisam. Eu vou dar minha contribuição para administrar, quando eu administrar a cidade de Manaus, que é criar o auxílio municipal permanente. Amon, eu te conheço. Você não é esse santinho que fala aqui para todo mundo, não. Amon, eu quero ver você falar também que não vai vir nenhum recurso para a sua chapa, nenhum recurso para os seus proporcionais de fundo partidário. Amon, eu estou pronto para trabalhar por Manaus. Eu estou pronto para mostrar quem de verdade está preparado para administrar a cidade de Manaus, quem está pronto para conversar e aprovar os projetos para a gente poder melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Obrigado ao candidato Roberto Cidade, ao candidato Amon Mandel. O senhor tem 1 minuto para a tréplica? 1 minuto para a tréplica do candidato Amon Mandel. O tempo do cronômetro já está na tela. Tempo assegurado para você. Eu vim aqui para falar de propostas, mas infelizmente tem gente que quer levar esse debate para baixo, para as brigas pessoais e ofensas. Mas vamos lá, eu vou te responder primeiro com uma citação bíblica, Provérbios 18:6. Quando um tolo inicia uma discussão, o que ele espera é uma surra. Tudo bem, leve. Você não entendeu a minha pergunta.
ou não tem nenhuma proposta contra a corrupção na cidade de Manaus. Para fazer o dinheiro público chegar até a ponta, a pessoa que precisa do tapa-buraco, a pessoa que precisa de alimento para botar na mesa, é preciso combater os corruptos. O que o senhor vai fazer contra a corrupção? E mais, o que faz atualmente como deputado estadual contra a corrupção no governo do estado? Eu quero saber e Manaus inteira também quer saber. Não dá para prometer o que não consegue cumprir. Não dá para prometer o que já está prometido ali para empresários amigos. Obrigado, candidato Amon Mandel. Candidato Roberto Cidade, vocês podem retornarem aos seus lugares. Convido agora o capitão Alberto Neto, candidato do PL, para se encaminhar até o púlpito. Capitão Alberto Neto, quem o senhor escolhe para o debate? Só tem o Marcelo Ramos agora, né? Só tem o Marcelo Ramos. Perdão. Cronômetro na tela, 30 segundos para a pergunta do capitão Alberto Neto. Tempo assegurado, capitão, pergunta. Marcelo Ramos, segundo o Instituto Nova Escola, entre 8 e 10 professores foram agredidos só em 2023. Segundo os dados da OCDE, os professores brasileiros gastam em torno de 20% para controlar a bagunça na sala de aula. Essa semana nós tivemos uma notícia muito trágica, que o Manaus ficou de luto. Uma criança de 10 anos foi espancada em frente a uma escola. Qual é a proposta, já que o atual prefeito não tem proposta nenhuma para a segurança e joga para o Estado, qual é a proposta para a segurança nas escolas? Eu vou esperar que a gente coloque o cronômetro na tela, 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato Marcelo Ramos, o senhor pode responder. Alberto, nós tivemos essa semana 3 ocorrências que demonstram a corresponsabilidade ou a co-irresponsabilidade da Prefeitura e do Governo do Estado com a garantia da segurança dentro das escolas. Nós tivemos a morte de uma criança numa escola municipal, nós tivemos o sequestro de uma criança em outra escola municipal e nós tivemos um assalto que levou todos os celulares dos alunos de uma escola estadual. Isso demonstra a falência da política de segurança pública, dessa cogestão entre Prefeitura e Governo do Estado, representado nessa eleição por 2 candidatos, que fazem de conta que brigam, mas que eram aliados até ontem. E até hoje ninguém sabe por que se dividiram nessa eleição. Eu tenho responsabilidade com isso. Quando era vereador, lutei contra o fim do vigilante nas portas da escola. Eu vou devolver os vigilantes para a porta das escolas, porque o vigilante cria uma relação com a família, ele conhece o aluno, ele conhece o pai do aluno, ele faz o controle da entrada e da saída da escola e isso garante uma segurança efetiva para as nossas crianças. Escola tem que ser espaço de encantamento, de amor, de esperança e não de medo. Essa gente transformou as escolas de Manaus em espaço de medo, pela irresponsabilidade deles com a segurança, que é um dos deveres principais, tanto da Prefeitura como do Governo do Estado. Obrigado aos 2 candidatos, Marcelo Ramos e Alberto Neto. Peço para o candidato... não, só tem 1 minuto, perdão. 1 minuto e ele tem a trapa. Exatamente. Sem pressa, 1 minuto, isso. Cronômetro na tela, 1 minuto para a sua réplica. Manaus é a 3ª cidade mais violenta do Brasil, a 21ª mais violenta do mundo, e as nossas crianças estão padecendo. Primeiro, porque não tem vaga nas creches. Manaus não consegue atingir nem 10% da nossa necessidade. Enquanto nós temos um prefeito que gasta recursos com tinta, pintando meio-fio, calçada, colorindo a cidade, as nossas crianças estão padecendo. Não tem segurança nas escolas. O tráfico de drogas invadiu as escolas e estão vendendo droga para os nossos filhos. Quero dizer para você que nós vamos implementar as escolas cívico-militares, que é um verdadeiro exemplo em todo o país. O Paraná, que tem uma das melhores educações, tem mais de 300. Aqui em Manaus, a escola militar do Exército foi uma das melhores escolas do mundo, escolhido recentemente. Então nós vamos levar segurança para nossas escolas com a guarda municipal fortalecida, fazer a ronda escolar, utilizando tecnologia, para que o nosso aluno possa estudar, prosperar, levar a disciplina para a sala de aula e expulsar o tráfico de drogas dentro das nossas escolas. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. 1 minuto agora para a réplica do candidato Marcelo Ramos. Eu acho que o candidato confunde o que é a responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura é responsável por creche e por Fundamental 1.
Nós vamos colocar os nossos bebês e as nossas crianças marchando para entrar dentro da escola? Não é isso que eles precisam. Eles precisam de proteção, de carinho, de amor, de esperança, de uma escola encantadora, de uma escola que ensina para a vida, de uma escola que planta sonhos. Eu acho que é primeiro entender qual é a responsabilidade da prefeitura na educação, candidato. É responsável primeiro ao 5º ano. São crianças, não são adultos para fazer marcha e ordem unida na porta da escola com 5, com 6, com 10 anos. Pelo amor de Deus, isso não tem nenhuma coerência. Agora eu quero dizer que tem vários candidatos aqui e todos dizem eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu já fiz muito e nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso durante o debate. Sobre prato cheio, sobre reforma de CRAS, sobre reforma de UBS, sobre reforma de policlínicas, todas feitas com recursos do meu mandato de deputado federal, porque eu tenho responsabilidade com essa cidade. Candidato Marcelo Ramos, muito obrigado pela sua participação. Vou pedir para o capitão Alberto Neto permanecer no púlpito, porque agora é a vez da pergunta do candidato Amon Mandel. O senhor vem ao púlpito, por favor, candidato, e resta ao senhor para responder a pergunta do candidato Amon Mandel. Eu já tinha feito a pergunta. Não, é porque todos os outros já foram escolhidos, ele é o único que resta para ser escolhido para a sua pergunta nesta rodada, tá? Perfeito. Bom, Alberto, eu gostaria de saber o seguinte, Manaus... Só um minuto, a gente vai zerar de novo o cronômetro, 30 segundos para a sua pergunta, o senhor tem a palavra segurada. Muito obrigado, Neto. Alberto, eu gostaria de saber o seguinte, Manaus também quer saber... Você vai usar o fundão eleitoral na sua campanha ou não? Qual é o seu grau de comprometimento com a preservação do bom uso dos recursos públicos? Você acha que é correto utilizar recursos públicos ali para autopromoção ou para campanhas políticas dessa forma? Amor, vou só pedir para a gente colocar o cronômetro na tela, 1 minuto e meio, a palavra assegurada a capitão Alberto Neto do PL. Amor, quero falar para você que nós vamos apresentar, que a partir de hoje estamos apresentando o melhor programa para a cidade de Manaus. Nós vamos dar um verdadeiro choque de ordem e de gestão. Estou preparado, estou no 2º mandato de deputado federal e utilizo o recurso público de maneira correta, como deve ser usado. Os impostos, se você não sabe, servem para isso, para utilizar o dinheiro público para transformar isso em melhoria de vida para a população. E nós vamos apresentar de maneira democrática que nós temos a melhor chapa, é a chapa da Ordem e Progresso, é a chapa do presidente Bolsonaro. Nós vamos levar saneamento básico para a cidade de Manaus, que só tem apenas 26% de esgoto tratado. Nós temos um lixão a céu aberto. Manaus, que era para ser um exemplo de sustentabilidade, e hoje é uma verdadeira vergonha. Então nós vamos, como sempre usamos, o recurso público para fazer o melhor para o nosso estado e para a nossa cidade. Não sei se você sabe, amor, mas só esse ano eu tive 5 projetos aprovados, viraram leis para gerar emprego e renda para a população manauara, lei de inclusão, lei para a segurança pública, ajudando as mulheres com violência doméstica. Utilizei a minha experiência em segurança para melhorar a vida das pessoas, e é isso que um gestor tem que fazer, utilizar o recurso público, os impostos que são arrecadados, e fazer o que tem de melhor, ampliar o sistema de saúde, levar uma educação de qualidade, trazer nas escolas que estão faltando uma atualização, trazer a robótica, trazer linguagem de programação. Obrigado ao capitão Alberto Neto. Capitão, seu tempo já foi esgotado. 1 minuto agora para a réplica do candidato Amon Mandel. Rapaz, não é possível. Parece que a gente pergunta aqui e tá todo mundo se fazendo de doido, responde outra coisa. Eu quero saber se você vai usar ou não. A resposta é de sim ou não. Mas já que você falou, quer ensinar as coisas, eu não sei se você sabe, mas você votou contra o aumento do fundão e publicou nas suas próprias redes sociais que esse dinheiro deveria ser utilizado para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Então a pergunta é a seguinte: você não acha que para um candidato que tem boas condições financeiras, não seria correto você não utilizar os recursos públicos e preferir ali lutar para que eles sejam aplicados para a segurança pública, para a educação, para a saúde? Isso é o que eu defendo. Não vai entrar na minha campanha 1 centavo de dinheiro público, como não entrou na campanha de vereador, como não entrou na campanha de deputado federal e como não vai entrar nessa campanha. Eu tenho coerência com o que eu voto. Obrigado, candidato Amon Mandel. Agora, o candidato capitão Alberto Neto só tem 1 minuto para a tréplica. Eu acho que o Amon não entendeu qual é a missão
do servidor público é de servir a população, é de mudar a vida das pessoas. Não é lacrando, dizendo que não vai usar, e quando chega no final do mandato, quer dizer, ele nunca terminou o mandato. Estava como vereador, ninguém viu o trabalho, não vi os projetos aprovados. Agora, como deputado federal, também não consegui ver nenhum trabalho como deputado federal, não acabou. E agora quer ser prefeito. Mostra que não está preparado, não tem um projeto para que possa mudar a vida das pessoas. Amor, não é de lacração que a gente vai mudar a vida do manauara, mas sim com propostas para mudar a segurança pública, fazer um concurso para 1000 guardas municipais, transformar a segurança pública realmente que o nosso povo está clamando. Quem anda de ônibus sabe do que eu estou falando. As pessoas têm medo de andar de ônibus em Manaus. A mãe acorda 4 horas da manhã para pegar um papelzinho, que o prefeito distribui um papelzinho, para ela se arriscar em ter uma consulta médica. Nós estamos falando da 5ª cidade mais rica do Brasil. Okay, nós temos recursos para mudar a vida das pessoas. Candidato. Nós tivemos durante a fala do capitão Alberto Neto um pedido de direito de resposta que foi feito pelo candidato Amon Mandel. Candidato, durante o nosso intervalo, a nossa assessoria jurídica vai avaliar o seu pedido e, se for concedido ou não, a gente vai trazer a resposta no próximo bloco. Agradecer aos candidatos pelo debate, vocês podem retornar aos seus lugares. Vamos agora conhecer as regras deste bloco. Terceiro bloco, pergunta dos jornalistas. Candidato responde pergunta elaborada por jornalistas da Band Amazonas. Cada jornalista faz a pergunta e sorteia o candidato que vai responder. O candidato, por sua vez, sorteia outro candidato para comentar a resposta. São 2 minutos para a resposta, 1 minuto para comentário e 1 minuto para réplica. Nós vamos agora pedir para entrar aqui o primeiro jornalista para fazer a pergunta aos candidatos. Por favor, Eduardo Galvão, que é apresentador do programa Amazonas Urgente, já pode se encaminhar ao púlpito do Brasil Urgente Amazonas, se encaminha ao púlpito. Eduardo, você pode fazer a pergunta, a sua câmera é a câmera número 5. Obrigado, mediador. Obrigado, Neto. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite a todos os nossos telespectadores. A construção de moradias em lugares irregulares trazem esses moradores a serem tratados como criminosos, já que, sob o argumento, existe o argumento de estarem ocupando um lugar que não lhes pertence. Diante dessa realidade, a gente tem uma insuficiência notória, revelada, de falta de política pública de habitação urbana aqui em Manaus. Candidato, a curto prazo, qual a proposta para o problema da habitação para a capital amazonense? Então, Alberto Neto, peço que o senhor se encaminhe para o púlpito. Capitão Alberto Neto foi sorteado pelo Eduardo Galvão e agora eu vou sortear aqui um candidato para fazer o comentário. Obrigado, Eduardo. Você pode, obrigado. O candidato para fazer o comentário dessa pergunta ou da resposta do capitão Alberto Neto, Amon Mandel, do Cidadania, também peço que venha para o púlpito. Para essa resposta, 2 minutos o senhor vai ter. Esse tempo peço para colocar aí já no nosso cronômetro. 2 minutos, palavra do capitão Alberto Neto. O prefeito Fujão prometeu e não cumpriu. Nós vamos regularizar as casas em Manaus. Você já mora nessa casa há muito tempo. A casa já é sua. Por que a prefeitura, com aquela burocracia, humilhando a população manauara, não entrega o título? Um morador com o seu título da sua casa, ele pode pegar crédito no banco, ele pode melhorar a sua vida, empreender em um negócio, fazer a nossa cidade crescer. É um absurdo, nós temos um prefeito que vira as costas para quem mais precisa. Então nós vamos primeiro fazer a regularização fundiária da cidade de Manaus. Nós vamos entregar o título para todos que já moram na sua casa. É um absurdo o prefeito não ter feito isso. Prometeu e não cumpriu.
Manaus precisa de verticalização. Nós precisamos fazer um adensamento urbano na cidade de Manaus. Por exemplo, o centro da cidade, que está abandonado pelo atual prefeito, que está deixando tão abandonado que está virando uma cracolândia. Os nossos comerciantes não estão conseguindo vender o seu produto, está gerando desemprego na nossa cidade. Nós temos muitos prédios abandonados que nós podemos utilizar como moradia. Nós podemos trazer startups, fazer Manaus uma cidade das startups, fazer o crescimento econômico acontecer nessa cidade. O centro só vai voltar a ser o que era antes, se a gente der esse choque de ordem, trazer a população a voltar a morar no centro, e aí as pessoas vão começar a circular. O centro hoje está todo escuro, vamos trazer iluminação para que a pessoa possa voltar a se sentir seguro, voltar a ter policiamento. A guarda municipal, que nessa gestão praticamente não existe, porque são poucos guardas municipais, vai voltar e levar segurança para a nossa cidade. Então vamos verticalizar e levar habitação para a população manauara. Obrigado, capitão Alberto Neto. Agora 1 minuto para o comentário do candidato Amon Mandel. 1 minuto, cronômetro na tela. Candidato, o senhor tem a palavra. Alberto, em 2021, o prefeito de Manaus, na sua gestão, teve ali um sorteio que beneficiou de maneira irregular, e isso foi noticiado pelo Jornal Nacional, que beneficiou ali parentes da filha do prefeito. Qual é a sua proposta para evitar que isso aconteça novamente? E mais do que isso, no nosso plano de governo, nós temos ali a previsão para o uso das verbas dos programas de moradia popular, inclusive federais, de forma integrada com as políticas de saneamento básico. Se o prefeito, ao invés de permitir ali, ou não impedir que o sorteio irregular acontecesse, não só com os parentes da sua filha, mas também com assessores do gabinete, professores e outras pessoas que também não tinham renda ali, a renda prevista para participar do programa, a gente poderia salvar, por exemplo, a nascente do Igarapé do Mindu. Isso está no teu plano de governo? Agora 1 minuto, tempo do cronômetro na tela, para a réplica do capitão Alberto Neto. Nós vamos dar na nossa cidade um choque de ordem, um choque de gestão. Nós vamos trazer a expertise do privado para a gestão pública. E no privado tem o compliance. Não vai ter essa maracutaia que o prefeito está acostumado a fazer, de ajudar os familiares, como tem feito, e ter levado a nossa cidade na lama. Essa que é a realidade, e você está correto em relação a isso. Nós vamos trazer transparência. Manaus é a 6ª cidade menos transparente do Brasil. Amon, onde não tem transparência, tem corrupção. Tá claro que tem muita corrupção na gestão atual, que tem deixado o nosso povo sem remédio no posto de saúde, que tem deixado o nosso filho sem creche. Está no nosso plano, sim. Nós somos liberais. Eu sou da chapa Ordem e Progresso, a chapa do presidente Bolsonaro, e nós vamos trazer transparência para a cidade de Manaus, que não tem hoje, infelizmente. Obrigado aos candidatos capitão Alberto Neto e candidato Amon Mandel. Vocês podem retornar aos seus lugares. Agora, convidar mais um jornalista para fazer a sua pergunta. Convido o Willis Souza, apresentador do programa Sinal Livre. Se câmera 5 é a sua, você tem o tempo livre para a sua pergunta. Boa noite, candidatos. Boa noite a quem nos acompanha no estado do Amazonas, cidade de Manaus. Hoje, aos candidatos, eu quero fazer a pergunta. Sabemos que as crianças, o número de crianças com transtorno do espectro autista tem crescido exponencialmente, não só em Manaus, como no Brasil e no mundo como um todo. Mas a rede pública de apoio ainda é insuficiente. Nós já ouvimos várias demandas de mães e pais atípicos que pedem por uma rede de apoio que seja suficiente, desde a rede municipal de educação até a rede municipal de saúde. Eu queria saber dos candidatos quais são as propostas para as pessoas com transtorno do espectro autista. Obrigado, Willis. Quem vai responder é Marcelo Ramos. Peço para o candidato Marcelo Ramos, então, já se encaminhar para o púlpito, poder responder a essa pergunta. Resposta de Marcelo Ramos. Candidato Roberto Cidade, do União Brasil, para o comentário. 2 minutos, o cronômetro na tela, para a resposta do candidato Marcelo Ramos para essa pergunta sobre o transtorno do espectro autista. Candidato, só tem o seu tempo assegurado. Absolutamente pertinente a pergunta do Willis e absolutamente pertinente o entendimento de que o atendimento dessas crianças ele é multidisciplinar.
Primeiro, nós precisamos de uma escola inclusiva, de uma escola que garanta a presença e a permanência dessas crianças, com apoio pedagógico aos professores das turmas, com programas de formação e de conscientização dos outros alunos e dos pais dos outros alunos, para que essas crianças sejam recebidas com carinho, com amor, com atenção e possam desenvolver plenamente as suas potencialidades, que são enormes. Segundo, você tem um atendimento que é de natureza de saúde, e esse atendimento ele precisa ser pleno, não é só o médico, é o fisioterapeuta, é o fonoaudiólogo, e a nossa rede de saúde precisa estar preparada para isso. Inclusive, isso tem coordenação com o nosso programa de governo, que trata da volta da visita domiciliar do médico da estratégia de saúde da família, que ele vai fazer a visita domiciliar, em especial para idosos, pessoas com deficiência e também grávidas e pessoas com recém-nascidos. E além do mais, nós temos que entender que existem entidades do terceiro setor que já cuidam dessas crianças, e nós precisamos enxergar essas entidades como parceiras e potencializar o trabalho que elas já fazem voluntariamente, muitas vezes por amor a essas crianças e muitas vezes por um amor diferenciado, o amor de pai, o amor de mãe, o amor de quem quer dar o máximo de potencialidade para o seu filho. Nós acreditamos nessa escola, nessa saúde, nessa assistência social que potencializa e que cria plenitude na vida dessas crianças. E dentro nós vamos criar também o programa Pé de Meia Municipal, que vai garantir uma renda extraordinária para que essas crianças e os seus pais tenham o apoio necessário para continuar na escola. Obrigado, candidato Marcelo Ramos. Peço que coloque o cronômetro de 1 minuto na tela para o comentário do candidato Roberto Cidade, do União Brasil. Candidato, o senhor tem a palavra. Você pai, você mãe, que muitas vezes precisa de um apoio para tratar suas crianças, para naquele primeiro momento que você tem a dúvida se o seu filho tem TEA, se o seu filho precisa de uma ajuda, eu quero dizer para vocês, eu também sofro isso na minha casa, infelizmente o meu filho também, o Roberto Neto, é autista, e hoje eu quero dizer para vocês, nós vamos criar o maior programa para tratamento das pessoas do espectro autista na cidade de Manaus. Manaus precisa de um prefeito que olhe com carinho. Manaus precisa de um prefeito que faça valer a pena o cargo de prefeito e de que pense nas pessoas que mais precisam. Infelizmente, a prefeitura de Manaus pensou muito em pintura, maquiagem, em gastar com festa e esqueceu de pensar nas pessoas que mais precisam. Obrigado ao candidato Roberto Cidade. Posso pedir agora para os candidatos... Não, ainda tem um minuto. Perdão, candidato Marcelo Ramos, só tem 1 minuto para a réplica desse comentário do candidato Roberto Cidade. Cronômetro na tela, o senhor tem a palavra. Dia desses, eu visitei o bairro Aliança com Deus. E lá encontrei uma senhora que militou no movimento estudantil junto comigo, na luta pela meia passagem, que tem uma criança autista. E essa senhora relatava o drama de não conseguir a consulta com o neuro, sabe onde? Na fila do CISREG, de responsabilidade do governo do Estado, que compactua com a omissão da Assembleia Legislativa, que é um órgão carimbador de todos os interesses do governador e não um órgão fiscalizador, que é o seu dever constitucional. Essa mãe é vítima dessa cogestão entre governo do Estado e prefeitura, o mesmo grupo político que tem 2 candidatos nessa eleição, mas que representa a mesma política que não traz as esperanças e os sonhos que a nossa população espera há tanto tempo. Nós vamos cuidar dessas crianças com amor e com carinho que elas merecem. Obrigado aos candidatos Marcelo Ramos e Roberto Cidade. Vocês podem retornar aos seus lugares. Agora, o próximo jornalista a participar com a gente com perguntas é o jornalista Rafael Campos, que é apresentador da rádio Band News FM Difusora Manaus, que está com a gente ao vivo. Rafael fala direto dos estúdios da Band News FM, que também transmite nas ondas do rádio da 93.7 este debate. Rafael, muito boa noite para você. Você tem o tempo livre para fazer a sua pergunta. Muito boa noite para você, Neto, boa noite aos candidatos, boa noite a todos que acompanham a gente na Band Amazonas. A minha pergunta tem a ver com a infraestrutura da cidade, mas tem a ver com a infraestrutura de espaços da cidade de Manaus, que
me parece, e pelo menos nas reportagens que fazemos, parece também uma cidade pouco acolhedora para as pessoas que vivem na capital amazonense, porque infelizmente a gente ainda debate muito alto, né? Temas muito básicos, como o asfalto, por exemplo, e ainda debate temas que não deveriam estar tanto em evidência, porque são coisas muito básicas. Então a gente precisa falar um pouquinho também sobre o acolhimento em relação às pessoas, que é o espaço público. Manaus carece muito de espaços públicos, arborizados inclusive, espaços para lazer, espaços para uso da cidade, que a cidade possa acolher mais as pessoas. Candidatos, eu gostaria de saber qual é o projeto de curto, médio e até longo prazo para que Manaus tenha espaços para receber a sua população, tenha espaços para receber as famílias, as pessoas, para que elas possam não apenas sobreviver, mas viver com qualidade de vida também. Obrigado, Rafael Campos, direto da Rádio Band News FM. Aqui comigo o nome do deputado federal Amon Mandel, candidato pelo Cidadania e Federação Cidadania PSDB. O candidato só pode vir para o seu púlpito. Eu vou sortear agora o candidato que vai fazer o comentário da resposta do candidato Amon Mandel, Marcelo Ramos, da Federação PT-PCdoB-PV. Candidato Amon Mandel, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Cronômetro na tela, a palavra está com o senhor. Antes de responder, eu quero fazer uma reprimenda aqui e chamar a atenção. O deputado Roberto Cidade falou que, infelizmente, o seu filho é autista. Eu, como autista, queria só pedir e até conversar com todos para dizer que ninguém é, infelizmente, autista. Inclusive, pessoas aí do lado de fora estão, nesse exato momento, me questionando por que eu uso um fone de ouvido. Eu tenho o diagnóstico de transtorno do espectro autista desde os 14 anos de idade. Sei o que é ser autista e uso isso porque tenho sensibilidade auditiva. Ser autista não é algo como, infelizmente, não é uma tristeza, não é nada negativo. Agora, sobre a resposta sobre como ocupar os espaços da cidade, arborização e meio ambiente, o nosso plano de governo prevê que a nossa cidade deve ali ter o maior programa de arborização na história de Manaus. Manaus hoje é a segunda cidade menos arborizada do Brasil e deveria ser a mais arborizada. Se Curitiba, que hoje ocupa essa posição, pode, porque Manaus, que está no meio da floresta amazônica, não pode. É preciso ter seriedade no uso dos recursos públicos para garantir que, de fato, essas obras e essas transformações serão executadas. E, infelizmente, o que nós vemos hoje são 200 milhões de reais, 100 milhões de reais sendo utilizados para pintar as calçadas da cidade, ao invés de fazer obras como essa, ou até mesmo obras na área da saúde, como um hospital municipal. Com menos da metade disso, já daria para fazer o hospital municipal. Essa é a nossa proposta. O nosso plano de governo foi feito com centenas de especialistas, deve ser o melhor plano de governo na história da cidade, vai ser publicado em breve após o debate, ainda essa semana ou na semana que vem, e nós esperamos ali que todo mundo encare com a mesma seriedade que nós teremos ali ao gerir a cidade, com a ajuda dessas centenas de especialistas que nos ajudaram no plano de governo. Obrigado, candidato Amon Mandel. Agora 1 minuto para o comentário do candidato Marcelo Ramos. Cronômetro na tela, sua câmera é 5, candidato. Eu estou muito preocupado em oferecer alternativas para a cidade e para a vida das pessoas. Eu acho que isso é o que as pessoas mais esperam desse momento de debate e de diálogo entre os candidatos. Então eu quero responder exatamente a pergunta do Rafael. No curto prazo, um sério e intensivo trabalho de zeladoria. Quebrou, conserta. Sujou, pinta, varre todo dia, recolhe todo dia. Isso vale para o centro, vale para as ruas comerciais principais da cidade, para o Fuxico, para a Rua J na Alvorada, para a Rua do Comércio lá no Parque 10. No médio prazo, o que o Jaime Lerner chama de acupuntura urbanística. A partir da recuperação das praças, você irradiar essa melhoria, essa organização da vida da cidade. As praças vão ser devolvidas para a população, porque não dá para cuidar bem do Largo de São Sebastião e da Ponta Negra e abandonar a Praça do Jorge Teixeira, a Praça do Armando Mendes, a Praça do Nojael. Nós vamos cuidar da cidade toda, porque todos merecem o cuidado da Prefeitura. Muito obrigado, candidato Marcelo Ramos, pelo comentário. Agora, réplica de 1 minuto para o candidato Amon Mandel.
Com certeza todos merecem esses espaços de lazer e por isso mesmo o nosso plano de governo prevê esse tipo de coisa, não só espaços de lazer, mas espaços de arborização, espaços de convivência. É preciso, como no centro de Manaus, que hoje está abandonado tanto pelo governo federal, quanto pelo estadual, quanto pela prefeitura de Manaus, investir na reparação e em zeladoria para a nossa cidade. Por isso, não só como deputado federal ou como político, eu como cidadão tenho projetos sociais que vão inspirar os programas de governo na prefeitura de Manaus. Projetos que prevêem a participação da população para retomar as ruas da cidade e não permitir que o centro de Manaus seja tomado pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de pessoas, pela exploração sexual e assim por diante. Muito obrigado ao candidato Amon Mandel, também ao candidato Marcelo Ramos pela participação em mais essa rodada de perguntas e comentários dos jornalistas. Só para complementar a fala do candidato Amon Mandel, que está usando um fone de ouvido, a Band Amazonas, a produção lembra que, como foi acertado a regra desse debate, os candidatos estão liberados para trazerem aparelhos eletrônicos, tanto para os seus lugares quanto para os púlpitos. Não existe nenhuma regra que impede o uso, por exemplo, de fone de ouvido. Sobre o pedido de direito de resposta, que foi feito pelo candidato Amon Mandel por conta de uma frase do capitão Alberto Neto, nós consultamos o nosso jurídico e esse pedido de direito de resposta não foi concedido, viu, candidato? Agora nós vamos chamar mais um jornalista para fazer a pergunta, jornalista da casa, apresentador do programa Amazonas Urgente, Vitor Massulo, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, você pode se encaminhar ao púlpito, sua câmera é a câmera número 5. Olá, Neto, boa noite aos candidatos, a você, querido telespectador. A pergunta é sobre mobilidade urbana. Considerando o crescimento populacional, segundo o IBGE, quais as propostas para melhorar o trânsito de Manaus, incluindo o transporte público e também as ruas da cidade? Obrigado, Vitor Massulo. Pergunta sobre mobilidade urbana. Vamos saber quem vai responder. Aqui, por eliminação, falta responder o candidato Roberto Cidade, é o que está aqui. E para fazer o comentário, o candidato Amon Mandel do Cidadania, não, capitão Alberto Neto do PL. Obrigado, Vitor, pela pergunta. O candidato pode vir ao púlpito. Cronômetro já na tela. Candidato, só tem 2 minutos para responder a pergunta do Vitor Massulo. Você trabalhadora, que mora lá no Jorge Teixeira, que mora lá no São José, que mora na Cidade Nova, que sai da sua casa e vai trabalhar no centro da cidade de Manaus. Você passa todos os dias 3 horas. Infelizmente, a cidade de Manaus hoje tem uma frota dos ônibus que estão com mais de 10 anos rodando aí. Eu quero dizer para vocês, nós vamos criar um projeto para que a gente possa ter semáforos inteligentes. Nós vamos colocar para funcionar de verdade o sistema de trânsito da cidade de Manaus. Manaus precisa de um prefeito que trabalhe, que pense em Manaus de hoje e planeje para o futuro. Eu quero dizer para vocês, eu estou pronto para trabalhar por Manaus, eu estou pronto para colocar para funcionar 12 UPAs 24 horas na cidade de Manaus. Eu estou pronto para equipar 100% da Guarda Civil Municipal e aumentar o efetivo para 1.000 homens já no primeiro ano. Eu estou pronto para criar o auxílio municipal permanente para 50.000 famílias. E quero dizer, amor, você está falando do autismo, eu respeito, eu tenho em casa isso, eu sofro o que você deve ter sofrido. Respeito todos os autistas e quero dizer para todos que estão nos assistindo, também peço que respeite meu filho que está lá, que não tem nada a ver com o debate. Quero dizer para vocês, Manaus hoje quer mudança e para poder ter mudança precisa montar o prefeito. Neto, 1 minuto já na tela, sua câmera é a 2, capitão. Ok. Palavra segurada. Mobilidade urbana, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, nós precisamos de velocidade do transporte público. Nós temos que levar um transporte público de qualidade para a população. Nós vamos implementar o BRT. Começaram a realizar, a tentar construir o BRT, ou foi por corrupção ou por incompetência, não sei, mas sei que não fizeram. Nós vamos fazer o BRT, fazer um transporte rápido para que a população saia de casa e chegue com velocidade no seu trabalho. Vamos levar segurança para o transporte público, que eu sei fazer
sei fazer isso. Você me conhece. Vamos colocar tecnologia, câmeras com reconhecimento facial para que o bandido tenha medo de entrar no ônibus da cidade de Manaus. Nem a população não. Bandido vai ter que mudar de cidade ou vai ter que mudar de vida, porque aqui não vai ter vez. Vamos investir em infraestrutura, fazer viadutos para que o trânsito fique mais rápido, para sair de João Batista, entrar rapidamente nos bairros. A atual gestão não fez nada em mobilidade urbana para Manaus. Candidato, seu tempo foi esgotado. 1 minuto agora para o comentário, para a réplica do candidato Roberto Cidade, do União Brasil. Ninguém aguenta mais o trânsito da cidade de Manaus. Manaus precisa de um prefeito que planeje hoje e também que pense no futuro. Muito se falou do BRT, não entregaram. Muitos falaram que iam renovar a frota de ônibus, porque hoje a cidade de Manaus tem uma frota antiga. Muito se falou, muitas vezes, em pegar e criar uma via única da Djalma Batista e da Constantino Neri. E nunca fizeram. Eu vou ser o prefeito que vou ter coragem de resolver esses problemas. Eu sou gestor, eu sei trabalhar. Eu estou pronto para mudar a vida das pessoas que mais precisam. Eu estou pronto para mudar e melhorar o transporte da cidade de Manaus. Manaus precisa de um prefeito que coloque para funcionar 12 UPAs 24 horas na cidade de Manaus. Manaus precisa de um prefeito que arme e equipe e aumente o efetivo da Guarda Civil Municipal, porque ninguém aguenta mais a falta de segurança nas escolas, a falta de segurança nos terminais de ônibus. Eu estou pronto para mudar Manaus, porque eu vou criar o auxílio municipal permanente para 50 mil famílias e nós vamos dar a nossa contribuição com a fome. Roberto Cidade, candidato do União Brasil, Alberto Neto do PL, vocês podem retornar aos seus lugares. Finalizamos mais uma rodada de perguntas aqui do nosso debate. Agora, mais uma vez, rodada de pergunta entre os candidatos. Só que na ordem contrária ao que foi sorteado, nós vamos agora conhecer as regras. Quarto bloco, candidato pergunta para candidato. Seguindo a ordem contrária definida em sorteio prévio, cada candidato pergunta uma vez e escolhe o candidato que vai responder. Cada candidato escolhido só poderá responder uma vez. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E agora, por conta da ordem inversa, o primeiro candidato a vir ao púlpito para fazer a sua pergunta é Amon Mandel, da Federação Cidadania PSDB. O senhor pode vir ao púlpito, candidato? Candidato Roberto Cidade, do partido União Brasil. Candidato Amon, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. O cronômetro está na tela. Sua câmera é a câmera número 2. Em 2023, o prefeito da cidade de Manaus deixou de pagar o Fundeb aos professores e profissionais da área da educação. Uma das coisas do nosso plano de governo, feito com centenas de especialistas, prevê ali o pagamento do abono do Fundeb a esses profissionais e a todos aqueles que também têm direito. Tratar as verbas do Fundeb com transparência é o nosso compromisso e, para isso, é preciso mudar o que está acontecendo na gestão. Isso está no seu plano de governo? Obrigado, candidato Amon Mandel. Peço que a gente espere para colocar o cronômetro na tela de 1 minuto, a resposta do candidato Roberto Cidade. Manaus precisa de um prefeito que faça as economias necessárias e que tenha dinheiro para pagar o Fundeb no final do ano. Mas eu quero dizer para vocês, eu estou pronto, sabe para quê? Para aumentar o número de vagas de creche. Já no primeiro ano, criando um programa para a gente conveniar com escolas públicas que estejam cadastradas e estejam prontas para a gente poder diminuir isso. Coisa que o prefeito que está aí não fez. Não entregou creche, que as creches que foram entregues fizeram da obra da gestão passada. Eu quero dizer para você, amor, Manaus precisa de um prefeito que esteja preparado para administrar de verdade, para conversar com as pessoas e para poder aprovar os projetos para que a gente possa fazer as entregas. É por isso que na nossa gestão merenda vai ser merenda de qualidade. Obrigado, candidato Roberto Cidade do União Brasil. Agora 1 minuto para a réplica do candidato Amon Mandel. Cronômetro na tela, só esperar 1 minutinho para a gente colocar o cronômetro na tela. Pronto, cronômetro, sua palavra. Mais uma vez se fazendo de doido. Eu perguntei se está no seu plano de governo o pagamento do Fundeb aos professores. Você não respondeu.
Acho que deve ser porque o governador também não pagou, então entraria em contradição e você não cobrou o governador pelo pagamento do Fundeb. Acha que vai enganar alguém? Os professores de Manaus não vai enganar, não. Agora, sobre o outro assunto, eu tenho certeza que você ama muito o seu filho e eu jamais questionaria isso. Mas a fala foi infeliz. Eu, como autista, me sinto também agredido e acho que pedir desculpas é coisa de gente grande. Não apenas ao seu filho, mas a todas as mães e pais atípicas da cidade de Manaus. Você vai pagar o Fundeb? Vai também pedir desculpas? Como é que é? Candidato Amon Mandel, vou pedir para colocar 1 minuto agora para a tréplica do candidato Roberto Cidade. Calma, amor, não é você que dita o ditado. Tá desde o começo aqui falando e perguntando. Eu quero dizer para você que está me assistindo aí, eu estou pronto para administrar Manaus. Manaus precisa de um prefeito que esteja pronto para fazer o que tiver que ser feito, esteja pronto para fazer as economias necessárias. Eu sou o prefeito que vou colocar uma merenda de qualidade. Infelizmente, as nossas crianças hoje têm bolacha com suco e o Amon hoje está pensando no Fundeb. O professor tem que ser valorizado, mas a gente também precisa ter uma merenda de qualidade para as nossas crianças e nós precisamos aumentar as vagas de creche. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu sou um caboclo que sempre trabalhou muito. Infelizmente o candidato Amon não nasceu nem em Manaus e hoje quer dizer que está pronto para administrar Manaus. O candidato Amon hoje está falando do autismo. Eu falei, eu sou um pai, eu sofro como você sofreu. Eu quero dizer para você que está me assistindo aí, eu estou pronto para mudar Manaus. Para mudar Manaus tem que mudar o prefeito e tem que ser alguém que tem experiência e que esteja pronto para administrar de verdade. Muito obrigado aos candidatos Amon Mandel e Roberto Cidade. Peço que os candidatos retornem aos seus lugares. Agora, ainda seguindo a ordem estipulada em sorteio prévio, a nossa ordem inversa, convido o candidato Capitão Alberto Neto para vir até o púlpito, candidato, e o senhor já informar quem é o candidato que o senhor escolhe para esse debate, para responder a sua pergunta. Marcelo Ramos. Candidato Marcelo Ramos, da Federação PT, PCdoB e PV. Candidato Capitão Alberto Neto, só tem 30 segundos para a sua pergunta. Cronômetro na tela, só pode fazer a pergunta. Obrigado, Marcelo. Quero aprofundar no quesito saúde. Nós sabemos que o sistema SUS é um sistema tripartite e que tem sim responsabilidade o Estado. Você falou muito bem sobre a fila vergonhosa do CISREG. Responsabilidade da prefeitura, que deixa 400 mil manauaras sem o atendimento básico, aí não tem um preventivo, quando faz o preventivo, acaba a pessoa piorando, inclusive as nossas mulheres, Marcelo. Nós temos um alto índice de morte por câncer do colo e do útero. Como você pensa em resolver isso? Obrigado, candidato. 1 minuto na tela agora para a resposta. 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para a resposta do candidato Marcelo Ramos. Tempo na tela, candidato, o senhor tem o seu tempo assegurado. Eu vou usar 30 segundos para falar duas coisas. A primeira é que um candidato falou aqui que 4 secretários de saúde já foram presos, mas ele colocou 45 milhões de reais de emendas dele nessa Secretaria de Saúde, onde 4 secretários foram presos. E o outro candidato disse que ele vai fazer economia. Um cidadão manauara custa R$ 4.500 ao contribuinte. Um deputado da Assembleia que ele preside custa 20 milhões e meio, sem as emendas. E ele vem dizer aqui que vai fazer economia. A saúde de Manaus vive um grave problema por conta da corresponsabilidade de gente que era aliado até ontem, o prefeito e o governador, que tem o seu representante, o seu preposto aqui, o presidente da Assembleia. Nós precisamos garantir 100% de cobertura da rede de atenção básica. Quem mora no Aliança com Deus não tem uma UBS. Vai para o Alfredo Nascimento, chega lá, a UBS não atende porque ele está fora de área. Depois, vai para o pronto-socorro, dizem que não atende porque é tema da UBS. Isso é muito grave. As pessoas estão sendo maltratadas. Quem precisa de um exame, de uma consulta, de uma cirurgia de média ou alta complexidade, morre e não consegue seu atendimento. Os hospitais do Estado numa situação caótica, os terceirizados sem receber salário. E essa gente vem falar aqui de economia e de resolver todos os problemas da Prefeitura de Manaus. A vida tem que ter coerência com o que você prega. A minha tem. Obrigado, candidato Marcelo Ramos. Capitão Alberto Neto, 1 minuto para a réplica. A saúde de Manaus é uma vergonha. Assim como o prefeito fugiu do debate,
Ele fugiu da responsabilidade na saúde da população manauara. Ele prometeu um parque de imagens e não cumpriu. Prometeu um hospital e não cumpriu. Você chega no posto de saúde, você não consegue fazer um exame. Manaus tem um índice de câncer de colo do útero 10 vezes maior do que a média nacional. Aí, por isso que tem uma morte elevada, porque o diagnóstico é muito tardio. Nós vamos fazer parceria público-privada para que a gente possa aumentar o resultado desses diagnósticos para salvar as mulheres da nossa cidade. A gente não pode viver com essa vergonha. Então vai ser parceria público-privada. O prefeito prometeu o parque de imagens, nós vamos fazer. Nós vamos fazer um hospital dos olhos para zerar a fila da catarata na cidade de Manaus. Prometeu um hospital e não fez, nós vamos fazer um hospital fechado para cirurgias eletivas, porque o povo não aguenta mais. O povo de Manaus está morrendo nas filas dos hospitais da nossa cidade. Muito obrigado, candidato Alberto Neto. 1 minuto agora, cronômetro na tela para a tréplica do candidato Marcelo Ramos. Foi falado de habitação e eu preciso dizer aqui que todas as unidades habitacionais, todas construídas na cidade de Manaus, são responsabilidade do governo Lula, que é do meu partido, que me apoia e que me pediu para ser candidato nessa eleição. Absolutamente todas. E dizer que todas as obras do Minha Casa Minha Vida, absolutamente todas, só são concluídas por conta do meu projeto de lei como deputado, PL 888, que garantiu o regime especial tributário para as obras do Minha Casa Minha Vida. Tem gente que está dizendo que vai fazer muita coisa. Eu estou aqui prestando contas da minha história, da minha vida. Nós vamos cuidar da saúde de Manaus com parceria do governo do presidente Lula, com a ministra Nízia. Nós vamos garantir os recursos para ter 100% de cobertura da atenção básica, para não faltar medicamento de uso contínuo e para garantir que a estratégia de saúde da família volte a visitar a casa das pessoas, porque isso é cuidado, carinho e atenção que a cidade de Manaus precisa. Obrigado aos candidatos Marcelo Ramos e Alberto Neto. Vocês podem retornar aos seus lugares. Agora, seguindo a ordem do sorteio prévio, Roberto Cidade, do União Brasil, deve vir ao púlpito para fazer a pergunta. E aí o senhor me diz quem o senhor escolhe para responder, Capitão Alberto Neto ou Amon Mandel? Amon Mandel. Candidato Amon Mandel, do Cidadania, vem até o púlpito. São 30 segundos para a sua pergunta. Peço para colocar o cronômetro na tela. Já está, candidatos, 30 segundos para a sua pergunta. Manaus, o prefeito precisa dar sua contribuição com a saúde. Nós sabemos muito bem que Manaus tem apenas 385 guardas municipais e apenas 40 guardas municipais estão armados. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, Manaus precisa de um prefeito que assuma a sua responsabilidade e dê sua contribuição. Amon, qual a sua proposta para a Guarda Municipal de Manaus? Candidato Amon Mandel, 1 minuto e meio, cronômetro na tela para a resposta do candidato do Cidadania. O senhor tem a palavra. Candidato, você obedece ao governador que fez com que Manaus fosse não uma das cidades mais violentas do Brasil, mas do mundo. Como falar em segurança pública tendo essa experiência? Armar a Guarda Municipal não é a única solução para a segurança pública da cidade de Manaus. Esse é um pequeno detalhe dos mais óbvios e previsíveis do nosso plano de governo feito por centenas de especialistas. É preciso combater a corrupção, as raízes das organizações criminosas infiltradas na Secretaria de Segurança Pública e também na Guarda Municipal, conforme as operações recentes mostraram. É preciso ter ali honestidade nesse tipo de proposta. Eu lhe pergunto, o que você, como deputado estadual, fez para combater a corrupção dentro do governo do estado? O que você, como deputado estadual, fez para combater a criminalidade como deputado estadual? O governo do estado é aquele que detém a maior parte da responsabilidade da segurança pública. Agora, como prefeito de Manaus, você pode ter certeza que eu não farei como Davi Almeida. Eu vou trazer as melhores políticas públicas vistas no Brasil e no mundo. Por isso visitei Recife, por isso visitei Florianópolis e falei com os melhores prefeitos do Brasil, que me servem sim de inspiração. Candidato Amon Mandel fez a resposta em menos de 1 minuto e meio. 1 minuto agora para a réplica do candidato Roberto Cidade, do União Brasil.
Candidato, eu não sou governador, eu sou deputado estadual e candidato a prefeito da cidade de Manaus. Eu estou aqui para falar que a prefeitura precisa dar sua contribuição. Fortaleza, que é uma cidade que tem mais ou menos a população da cidade de Manaus, tem 2.700 guardas municipais. Eu quero dizer para vocês que estão me assistindo, eu vou ser o prefeito que vou dar minha contribuição. Manaus, eu vou aumentar o efetivo para 1.000 guardas municipais. Nós vamos armá-los e equipá-los e dessa forma Manaus vai ter a presença de guardas municipais, sabe aonde? Nos terminais de ônibus. Vai ter guardas municipais, sabe aonde? Na frente das escolas. O prefeito tem que dar sua contribuição e Manaus vai ter um prefeito que vai armar 100% da Guarda Civil Municipal. Obrigado, candidato Roberto Cidade. 1 minuto agora para a réplica do candidato Amon Mandel. Eu te fiz uma pergunta e você não respondeu. O que você fez como deputado estadual para combater a criminalidade e fiscalizar o governo estadual? A sua experiência como deputado é o que vai mostrar para a população da cidade de Manaus como a sua gestão seria como prefeito de Manaus. A minha experiência como deputado federal é denunciando os esquemas de todos os governos, federal, estadual, municipal. Eu não tenho acepção de palavra, acepção de nome, pode ser até meu parente, não importa. Se fez algo errado, eu vou fazer o que é certo. A pergunta permanece: o que você fez como deputado estadual para combater a criminalidade? Você tem um projeto que seja para combater a corrupção na Assembleia Legislativa? Eu tenho como deputado federal e terei as melhores políticas públicas de combate à corrupção, de segurança pública e de controle de gastos na Prefeitura de Manaus. Trabalho com responsabilidade e coerência. Muito obrigado aos candidatos Amon Mandel e Roberto Cidade. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Convido agora o candidato Marcelo Ramos para vir até o púlpito e resta para ser perguntado o capitão Alberto Neto, do PL. 30 segundos é o tempo da pergunta que está estabelecido para o candidato Marcelo Ramos. Sua câmera é a 5, candidato. 30 segundos, o tempo está assegurado para o senhor. Candidato, nós estamos vendo aqui uma grande baixaria de quem quer disputar protagonismo e quem faz o melhor meme para publicar na internet. Mas vamos falar sobre coisa séria e sobre coisa que impacta a vida das pessoas. Todos nós aqui somos ou fomos parlamentares, federais ou estaduais. Eu fui deputado federal, o senhor foi deputado federal, a Amon é deputado federal, o Roberto Cidade é deputado estadual. A pergunta é muito objetiva. O que o senhor já fez pela cidade de Manaus no exercício do mandato de deputado federal? 1 minuto agora, 1 minuto e 30 segundos é o tempo para a resposta do capitão Alberto Neto, do PL. A gente vai colocar o cronômetro na tela, 1 minuto e meio para a resposta. Deputado federal Marcelo Ramos, só esse ano nós aprovamos 2 projetos que viraram leis, que vão ajudar o nosso povo a prosperar, a gerar emprego na Zona Franca de Manaus, agilizando o PPB, prorrogando os incentivos da lei de informática. Isso, por si só, já é uma ajuda tremenda, porque o melhor programa social é o emprego. Mas eu acho que você quer falar sobre emendas parlamentares. Nós colocamos emendas parlamentares na feira, o prefeito reformou a feira lá do Morro da Liberdade. Nós colocamos recurso para assistência social, para salvar a nossa população na seca. Agora nós temos um prefeito incompetente, que não cria projetos, que tem mais de 9 bilhões por ano, e não salva a nossa população, não traz prosperidade para a cidade de Manaus. E nós temos o interior, que nós temos umas cidades, as 20 cidades que são das mais pobres do Brasil. Temos Manaus, que é a 5ª cidade mais rica. Infelizmente, a 5ª cidade mais rica, minha gente, o prefeito da cidade deixa em torno de 260 famílias com fome. Essa é a realidade da péssima gestão do Davi Almeida. Então nós colocamos recurso para educação, nós colocamos recurso para assistência social e nós colocamos recurso para as feiras e aprovamos projetos como deputado federal para gerar emprego e renda e segurança para a nossa cidade. Coloquei recurso também para a segurança pública. Nós sabemos que a segurança pública é um caos. Nós queremos ajudar a nossa cidade e o nosso estado. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto agora para a réplica do candidato Marcelo Ramos, do partido PT, PCdoB e PV da Federação. Alberto, quem é candidato e tem ou teve mandato tem que prestar contas desses mandatos. E eu posso dizer
que, prestando contas do mandato de deputado federal que eu exerci, eu destinei os recursos que criaram o programa Prato Cheio. Só existe o Prato Cheio porque o mandato do deputado Marcelo Ramos colocou os 10 milhões de reais que iniciaram o programa. Eu destinei os recursos que reformaram todos os CRAs, porque quero que nenhuma pessoa que tem direito a receber um Bolsa Família fique sem receber porque não consegue atualizar o seu cadastro único. Eu coloquei os recursos que estão reformando os UBS, que estão reformando as 4 policlínicas da cidade de Manaus. Então não é eu coloquei em coisas abstratas, eu estou prestando contas do que foi feito, porque quando eu destino o recurso, eu fiscalizo a execução deles e garanto que a execução deles melhore a vida das pessoas, porque a minha missão de vida é ajudar Manaus e melhorar a vida das pessoas. Obrigado, candidato Marcelo Ramos. 1 minuto para a tréplica do candidato Alberto Neto. Capitão Alberto Neto. Nós não estamos no momento de prestar contas só como deputado federal. Eu quero levar projetos para fazer a cidade de Manaus prosperar. Mas não tem nada de abstrato nisso. Se você for lá no Morro da Liberdade, você vai ver uma feira reformada com recurso. Se você for no Prato Cheio, que precisa ter o recurso para dar continuidade no projeto, nós colocamos mais de 20 milhões nesse projeto. Nós colocamos recurso para a educação, que os níveis educacionais do nosso estado é muito baixo, inclusive da cidade de Manaus, que tem um alto índice ainda de analfabetismo. Então são projetos concretos. Como deputado federal, presto contas de aprovar projetos para mudar a vida da nossa cidade. Eu falei de 2 projetos da Zona Franca de Manaus, que é responsável por 80% da economia. Eu vim aqui prestar contas do mandato e trazer um projeto de prosperidade. Manaus é a 5ª cidade mais rica do Brasil e a 3ª capital pior para se viver. Nós temos um prefeito lambanceiro que pinta, colore a cidade, quer pintar o meu fio e não faz o que tem que fazer. Quando chega um projeto, quando chega uma chuva maior, como aconteceu no centro da cidade. Estamos no 5º bloco. Vamos agora conhecer as regras deste 5º bloco. 5º bloco. Seguindo a ordem definida em sorteio prévio, cada candidato vai ter 2 minutos para as considerações finais. Então eu peço para o candidato Marcelo Ramos, da Federação PT, PCdoB e PV, já comparecer. Isso pode escolher qualquer um dos púlpitos para as suas considerações finais. E se eu ficar aqui, eu só tenho a câmera 5 para fazer o seu close. 2 minutos, tempo na tela, tempo assegurado ao candidato Marcelo Ramos. Eu tenho uma vida militante, uma vida marcada pela ousadia, pela capacidade de me indignar com a injustiça e pela combatividade. Essa vida foi sendo temperada com o tempo, temperada pela experiência, temperada pelo amadurecimento, temperada pelo trabalho, pelo estudo. E por isso eu chego até aqui, querendo oferecer esse momento mais maduro, mais estável, mais seguro da minha vida, para a cidade de Manaus, que me deu tudo o que eu tenho e me fez ser quem eu sou. Eu agradeço nesse momento a missão e o convite do presidente Lula, que só fez o bem pela cidade de Manaus. Mas também quero agradecer o meu vice, ex-deputado Luiz Castro, um homem com a vida marcada também pela combatividade, pela serenidade, pela sustentabilidade e pelas lutas do direito do povo e da correção na vida pública. Quero agradecer a militância dos partidos que me apoiam, mas quero dizer que essa é uma missão muito maior. Essa é uma missão de todos que cansaram dessa cidade mais ou menos, que cansaram dessa briga, desse bate-boca de político que não muda nada na vida de ninguém. O que muda na vida das pessoas é você saber o que precisa fazer. E eu me preparei muito para viver esse momento. A capacidade de articulação junto ao governo federal, a capacidade de diálogo com setores empresariais do Brasil inteiro para trazer novos negócios e gerar emprego na nossa cidade, a capacidade de diálogo com outros gestores para beber nas boas experiências, mas sabendo que nós temos que adaptá-las à nossa realidade. Mas, acima de tudo, a capacidade de juntar pessoas da nossa cidade, essa gente que quer um futuro melhor, uma educação melhor, uma cidade mais segura, mas que quer, acima de tudo, virar uma página da história e escrever um tempo de sonho e de esperança. Marcelo e Luiz Castro, vamos à luta. O candidato Roberto Cidade, do União Brasil, 2 minutos é o tempo para essa despedida, as considerações finais. O senhor tem a palavra, candidato.
Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram nos assistindo até essa hora para a gente debater aqui e falar das nossas propostas. Mas eu quero falar 3 considerações no final. Primeiro, infelizmente, o prefeito Pintor, que gastou muito dinheiro com tinta para pintar e repintar a cidade de Manaus, não veio para o debate e fugiu. Segundo, eu quero falar para o candidato Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, você falou do custo do deputado estadual. Você foi o deputado federal mais caro da legislatura passada. Teve mais de 300 milhões de emenda para o estado do Amazonas, mas infelizmente você foi reprovado nas urnas. Eu quero falar aqui para você, candidato Amon Mandel. Amon Mandel, você não vai ditar debate, você não vai vir aqui falar de corrupção, porque eu sei que você, eu lhe conheço, eu sei que você não vai governar sozinho, você não vai conseguir governar dessa forma. A gente só consegue administrar Manaus de verdade trabalhando, conversando, dialogando e fazendo as entregas que as pessoas mais precisam. Eu sou candidato da minha história, fui vereador, deputado estadual 2 vezes, presidente da Assembleia Legislativa, me tornei, fui aprovado na eleição de 2022 e me tornei o deputado estadual mais votado da história do Amazonas. Hoje eu sou candidato a prefeito de Manaus para trabalhar por você, pai, por você, mãe. Manaus não aguenta mais a situação que está aí. Manaus precisa de um prefeito que trabalhe de verdade. É por isso que eu vou colocar para funcionar 12 UPAs 24 horas na cidade de Manaus, com médico, com enfermeiro, com os especialistas e também com todos os profissionais necessários para que a gente possa ter UPAs 24 horas na cidade de Manaus. Eu vou armar e equipar a Guarda Civil Militar, da Guarda Civil Municipal, e equipá-las com armas 100%. E nós vamos ter mais 1.000 homens na cidade de Manaus. Eu vou criar o auxílio municipal permanente para 50.000 famílias na cidade de Manaus. Eu sou Roberto Cidade, candidato a prefeito de Manaus pelo partido União Brasil. Obrigado, candidato Roberto Cidade. Candidato, pedi para o senhor permanecer mais um tempo aí no púlpito, porque eu fui informado pela produção que durante o 4º bloco, na série de perguntas e respostas, o senhor tinha 1 minuto e meio para uma resposta no embate com o candidato Amon Mandel, e a nossa produção durante esse tempo colocou apenas o cronômetro de 1 minuto. O senhor tem 30 segundos assegurados para usar esse tempo da forma que bem o quiser, para que não haja prejuízo na divisão do tempo que foi feito aqui pela produção do nosso debate. 30 segundos na tela, só pode usar esse tempo. Fique à vontade. Obrigado, a equipe técnica da Band. Manaus já decidiu que quer mudar, mas não pode mudar de qualquer jeito. Manaus precisa de um prefeito que saiba trabalhar de verdade, que administre Manaus. Manaus é a 5ª capital do Brasil que mais arrecada impostos. Manaus precisa de um prefeito que saiba respeitar o legislativo. Manaus precisa de um prefeito que respeite a imprensa, que respeite o professor. Eu estou pronto para trabalhar por você, pai, por você, mãe, que quer ter uma oportunidade. É por isso que eu vou colocar para funcionar 12 UPAs 24 horas na cidade de Manaus. É por isso que eu vou colocar para funcionar... Muito obrigado, candidato. Obrigado. Alberto Neto, seu tempo para suas considerações finais. Quero agradecer a Band, quero agradecer os candidatos aqui presentes. Não dá para agradecer o atual prefeito que fugiu do debate, abandona a cidade como abandona aqui os debates, não respeita o processo democrático, porque tem muito que se explicar. Eu sei que você anda revoltado. Quando seu filho vai para a escola, você tem medo se seu filho vai voltar seguro. Quando você pega um ônibus, você tem medo de ser roubado dentro do ônibus. Eu sei disso. Manaus é a cidade que se mais rouba e furta celular do Brasil. Essa é a realidade que o atual prefeito governa e não faz nada. Lembra, Manaus é a 5ª cidade mais rica do Brasil. Nós não podemos estar entre uma das piores capitais em qualidade de vida. Você pega um trânsito, passa 2 horas para chegar em casa e você fica revoltado. É menos tempo que você fica longe do seu filho, do seu marido. Isso reduz a qualidade de vida da nossa cidade. Nós vamos trazer o BRT, nós vamos trazer infraestrutura. Manaus vai ser um canteiro de obra. Nós vamos revitalizar o centro da cidade. Eu sei que você anda no centro, você que é comerciante, que gera emprego na nossa cidade. Quero agradecer a você que o comércio gera mais de 370 mil empregos só em Manaus, só no Amazonas, desculpa. E você está precisando de socorro, eu sei disso. O centro precisa ser revitalizado, ser povoado, levar segurança. Parou um transatlântico agora e só desceram 10 turistas com medo de andar em Manaus. Essa cidade que você vive, que eu vivo.
Eu quero dizer que, assim como você, eu também estou revoltado. E nós vamos fazer um choque de ordem de gestão na cidade de Manaus. Eu tenho uma vice preparada. A professora Maria do Carmo tem uma longa história de empreendedorismo em educação. Nós vamos trazer a melhor educação do Brasil. Nós vamos resolver o problema das vagas das creches, parceria público-privada. Nós vamos construir de maneira recorde as creches na nossa cidade. Capitão Alberto Neto, do PL. Tempo esgotado, 2 minutos para suas considerações finais. Cronômetro na tela para o candidato Amon Mandel. Muito obrigado, Neto. Eu tenho a esperança de que um dia Manaus vai mudar. E eu quero fazer ela mudar. Eu tenho a esperança de que nós teremos uma cidade com professores valorizados, com pessoas que não têm medo de se comprometer a pagar o Fundeb dos professores. Eu tenho a esperança de que um dia a gente tenha uma cidade que não tem uma pessoa que assedia judicialmente, eleitoralmente, comissionados para forçar eles a elegerem alguém. E tem gente aqui e fora daqui que faz isso. Eu tenho a esperança de que um dia nós possamos fazer essa cidade ser a mais arborizada do Brasil. Nós apresentamos aqui algumas propostas. A de um hospital municipal, que sozinho poderia ser feito com o dinheiro de menos da metade do que gastaram com tinta na cidade de Manaus. A de revogar e anular o aumento criminoso do IPTU já no primeiro dia de mandato. A de abrir a caixa preta dos contratos da Prefeitura de Manaus. A de não governar sozinho, mas com pessoas competentes e técnicas. Com gente corrupta, pode ter certeza que não. Eu não vou governar de forma corrupta, eu não vou governar comprando os outros. Eu vou governar articulando, dando o espaço político justo às pessoas que merecem ter o espaço político e trabalhando com todos aqueles que queiram trabalhar conosco. Por isso, eu peço a você que não venda o seu voto, que reflita quanto às propostas dos candidatos e que, enfim, saiba que no final das contas, esse assédio eleitoral, essa pressão, essa falta de caratismo não vai vingar. É isso. Termina aqui mais um debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. O pontapé da nossa cobertura eleitoral dá para ajudar você, eleitor, a fazer a melhor escolha na hora do voto, no dia 6 de outubro, dia da votação no primeiro turno das eleições. E em caso de segundo turno, a gente volta com mais um debate no dia 14 de outubro. Você, desde já, é o nosso convidado. Para você, uma boa noite. Obrigado pela audiência.